E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gladys Santana da Silva, estou cursando licenciatura em Biologias e essa é uma apresentação da matéria Filosofia da Ciência, cujo docente é o professor Andrew, e meu tema é Colonização e Educação no Brasil. E eu tive como referência o livro de Deverval Saviani, Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil. Em 22 de abril de 1500, os portugueses pisaram pela primeira vez em terras brasileiras, onde hoje viria a ser o estado da Bahia. Chegando lá, encontraram os nativos, que no caso são os indígenas. E com o processo de colonização, houve várias alterações e mudanças no modo de vida dos indígenas. Por exemplo, alterações no meio ambiente que afetam diretamente aos indígenas da época, alterações sociais e econômicas. A educação no Brasil só foi se dar a partir da chegada dos servos de Deus, que no caso são os jesuítas, aqui no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, eles vieram com o propósito de catequização dos indígenas, ou seja, eles queriam fazer com que os indígenas acreditassem no Deus deles, servissem o caminho católico, entendeu? E eles tinham em mente que para chegar a esse ponto, eles tinham que usar o meio mais fácil para a catequização, que no caso era o ensino da leitura, um ensino mais culto, um tipo de forma de domesticar os indígenas, entende? Assim, de uma forma com que eles conseguissem aprender e entender. Então, quando os jesuítas chegaram, juntamente com a liderança do padre Emanuel da Nóbrega, eles fundaram escolas e escolas institucionais. E nesse período, os jesuítas eles usavam dois modos de ensino, um que era centrado para os indígenas e outro que era centrado para os filhos do colono. Os que eles usavam para ensinar os indígenas era um modo mais focado na leitura, interpretação e poucas operações. E o modo que eles usavam para ensinar os filhos do colonos era uma forma de educação mais culta, onde eles tinham que aprender mais e ser superior aos indígenas. Nessa época, a educação era bem precária por conta de ser poucos os instrutores, poucos os jesuítas que vieram na época, entendeu? Então, a educação no Brasil se deu a partir disso, a partir da chegada dos jesuítas no Brasil, que no caso vieram para tentar domesticar de uma forma com que os indígenas pudessem seguir as religiões deles, pudessem seguir o caminho católico. Então, foi assim que se deu o início da educação no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Valeu. Boa tarde, professor. Eu me chamo Juscelê Masquem Mouro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história das instituições escolares. Na época dos jesuítas, poucas pessoas tinham acesso à educação. A educação era para poucos, como as mulheres, os negros que eram livres, os escravos, as crianças abandonadas, essas não tinham acesso, elas não estudavam. Naquela época, menos de 0,1% da população brasileira tinha acesso à sala de aula. Mesmo porque a maioria das pessoas, elas achavam que ter uma instrução dominical dos párocos já bastava, não precisava saber ler ou escrever. Só essa instrução dos párocos já era o suficiente para elas. Em 1920, teve uma reforma da instrução pública, onde eles diminuíram o tempo de uma escola primária, que eram de 4 anos, reduziram para 2 anos. Assim, mais pessoas teriam acesso à educação. Isso mudou a partir do século XX, quando, em 1933, o número de alunos no geral matriculado era um pouco mais de 2 milhões. E deu um salto, em 1998 passou para 44 milhões, mais de 44 milhões de alunos matriculados nas escolas no geral. Depois de tudo isso, quando os professores começaram a dar aulas, eles chegavam nas escolas com a intenção de achar poucos alunos, ter um acesso melhor aos didáticos, né? A uma biblioteca, a um laboratório, que eles poderiam dar mais atenção aos alunos. Mas não foi bem o que aconteceu. Eles chegavam em salas de aulas superlotadas, eles não tinham muito material didático para poder oferecer melhor educação, né? Melhor conteúdo para esses alunos.
E com isso daí foi um dos primeiros problemas que os professores encontraram. Bom, eu tirei minha bibliografia do livro História das Ideias Pedagógicas do Brasil, do autor Dermerval Saviani. Nara Vitória Neto Moraes, faço licenciatura em Biologia e vou falar um pouco sobre as tendências pedagógicas. São um conjunto de pensamentos de filósofos e autores. Existem dois modelos, o liberal e o progressista. Enquanto o primeiro quer manter a sociedade do jeito que ela está, o segundo coloca a educação como ferramenta transformadora da nossa sociedade. A tendência pedagógica liberal acredita que o papel da instituição de ensino é preparar as pessoas para que elas desempenhem papéis sociais, tendo como base para isso algumas habilidades e competências. Aqui existe uma necessidade de se adaptar aos valores e normas que a sociedade coloca como verdade. Também há uma divisão social. Pelo menos a escola não considera que as pessoas possam ter oportunidade desigual. Dentro da tendência pedagógica liberal, há 4 concepções: a tradicional, a moderna, a analítica e a dialética. A tradicional, temos a vertente religiosa, que tem suas raízes na Idade Média e cujas manifestações mais características têm como base as correntes do termonismo e do neotomismo. A outra é a vertente leiga, que é centrada na ideia de natureza humana. Essa vertente que inspirou a construção do sistema público de ensino, com as características da laicidade, obrigatoriedade e gratuidade. A moderna considera que é variada, determinando pelas diferenças de existência ao nível dos indivíduos. No segundo sentido, na medida em que os momentos verdadeiramente educativos são considerados raros, passageiros e instantâneos, são momentos de plenitude, porém fugazes e gratuitos. A analítica é análise da lógica da linguagem educacional, o método que mais se presta à tarefa proposta, e o da chamada análise informal ou lógica informal. Não se pode esquecer de se tratar do contexto linguístico e não do contexto socioeconômico político. A concepção dialética defende que o movimento segue leis objetivas que não só podem, mas devem ser conhecidas pelo homem. Já a tendência progressista, o progresso faz parte de sua metodologia de ensino. A inspiração vem da teoria do conhecimento marxista. Dá para ver facilmente como essa formação pedagógica estimula rupturas para chegar no local teórico e abstrato. Para isso, o aluno vira o protagonista do seu processo de aprendizado. Na liberal, quem é o protagonista é o professor. Já na progressista, quem é o protagonista é o aluno, que dá liberdade para o aluno ele aprender principalmente com base na troca do grupo, o que ajuda bastante na transformação da sua personalidade. A ideia da tendência progressista é que o aluno consiga transformar a sua realidade com esse pensamento, com o pensamento de transformação, e entender essa relação, o papel da sociedade, como pessoas, tanto na natureza quanto em seus colegas, família. Com isso, ajuda na transformação da sociedade, né? Um pensamento mais abstrato, pensamento mais
pensamento mais crítico. Boa tarde, eu me chamo Aura Gonçalves Guimarães, sou do curso de Física, vou apresentar um trabalho sobre o escritor Saviani, suas teorias, suas práticas e suas metodologias. Eu fiquei com um trecho, né, que se fala sobre a história das ideias pedagógicas, né? Quando se fala em ideias pedagógicas, é o modo, né, um roteiro, né, posso dizer assim, um roteiro que abrange assim, todas as ideias, todos os caminhos que leva na atuação de trabalhar essas ideias pedagógicas, né? Tais ideias que foram elaboradas por o Saviani, né, o Demerval Saviani, Paulo Freire, né, foram elaboradas por eles para que pudesse ter uma noção mais ou menos de como trabalhar, né, em sala de aula com esses alunos, né. Então, eu fiz aqui um apanhamento sobre o pensamento, né, o pensamento pedagógico, né, pois a história das ideologias pedagógicas. Então, vou falar sobre o pensamento pedagógico. O pensamento pedagógico brasileiro começa a ter autonomia apenas com o desenvolvimento das teorias da Escola Nova. Essa escola representa o mais vigoroso movimento de renovação da educação depois da criação da escola pública burguesa. A teoria e prática escolonovista se disseminaram em muitas partes do mundo, fruto certamente de uma renovação geral que valoriza a autoformação e a atividade espontânea da criança. A teoria da escola nova propunha que a educação fosse investigadora da mudança social e ao mesmo tempo se transformasse, porque a sociedade estava em mudança, né? Então, quando chega nesse ponto, já se trata de criança, né? Onde podemos trabalhar a criança, né? Com essas pedagogias, com essas teorias, né? Que a criança é o fruto que ela tem que produzir e produzir o conhecimento, né? Que o professor vai passar o conhecimento para essa criança, né? E tem a contribuição também, né? Que foi a contribuição maior de Paulo Freire. O Oscar falou que ele quer... A contribuição maior de Paulo Freire deu-se no campo da pesquisa participante e os métodos de ensinar. Seu método de formação da consciência crítica passa por 3 etapas: investigação, tematização e problematização. O objetivo final do método é a conscientização. Sua pedagogia é uma pedagogia para a libertação, na qual o educador tem um papel diretivo importante, mas não é bancário, é problematizador e, ao mesmo tempo, educando e educador. É coerente com sua prática e pacientemente impaciente, mas pode também se indignar e gritar diante da justiça. Então, esses aqui são alguns aspectos, né, do educador, né? Ele pode, às vezes ele pode ser paciente, impaciente, né? Tudo vem de acordo com o que ele está trabalhando, né? Está tentando passar para aquele aluno, né? Paulo Freire situa-se entre os pedagogos humanistas e críticos que deram uma contribuição decisiva à concepção dialética da educação. Não se cansa de repetir que a história é possível e o problema que se coloca ao educador e a todos os homens é saber o que eu fazer com ela. Então, no primeiro consta as ideias pedagógicas, né, que foram entre 1549 a 1759, ao qual ocorreu o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, né? Então, vou passando. Vou falar também um pouco sobre o Saviani, né? Que é o nosso tema também, falava muito sobre o Saviani.
Construindo a história das ideias pedagógicas no Brasil, essa obra traz efetivas contribuições para compreender a educação brasileira desde seu nascimento até 2001 e realiza um ponte com os processos de escolarização do país. A análise do texto resulta extremamente positiva, pois com a edição do livro, os professores e educadores dispõem de um proveitoso instrumento de acesso aos conhecimentos das ideias do país, né? Trouxe ideias novas, ideias práticas, né? Práticas que pode levar o educando, né? Para elaborar um planejamento adequado à sua turma, né? Então foi isso, né? Essas são as minhas palavras, né? E porque o que eu achei assim muito interessante é que dessas teorias, alguns afirmam que as crianças têm que ler e escrever e contar, né? Então achei muito interessante isso, os seus conteúdos, né? Então, eu quero agradecer ao professor por ter me dado essa oportunidade de apresentar meu trabalho, tá? E que vale minha média. Obrigada, tchau e até mais. Olá, boa tarde. Meu nome é Marciele. Sou estudante do campus de Confresa, Instituto, o IFMT. Meu professor é o professor André. Estou fazendo a matéria Filosofia da Ciência e o trabalho pedido foi um texto que ele passou para nós ler, que foi a História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Aí é para a gente tirar uma palavra-chave e fazer. Que assim, até então, lá no texto que a gente leu da história das ideias pedagógicas no Brasil, fala muito sobre na pedagogia, nos professores, que até então a Maria Luísa Marcílio, ela em 2003, ela publicou numa página, num livro, aí lá nessa época deu a explosão, sabe, dos jesuítas. Aí eles foram expulsos, aí foram mulheres, população brasileira, negros livres que eram escravos, todos foram expulsos. Fazer o nosso trabalho, aí eu fiquei com o tema Escola Novista ou Escolanovismo no Brasil. Aí eu fiz essa pesquisa, que até então a escola novista, a escola novismo no Brasil fala muito sobre a reforma do ensino, que até então, aonde começou os principais locais, que foi a reforma a reforma dos pedagogos foi na Europa, aí depois veio para a América e também no Brasil, que até então no texto lido fala muito no Brasil. Então, para um lado, foi bom a reforma, que até então, no século XX, que a escola novista foi desenvolvida, veio desenvolvendo-se no Brasil. E teve também o impacto. Foi importante, porque teve um grande impacto de transformação na economia. E quando fala economia, já cita logo, né, políticas e sociais, né? Então, foi significativo. Então, a escola novismo e a escola novista e escola novismo fala isso, retrata isso. Que até então, a escola novismo, eles acreditam que a educação é exclusiva. E também ela foi verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrata. Então,
Aí o meu tema é esse, que fala escola novista e escolonovismo no Brasil. Então, ele tem a ver com o nosso texto lido. E para mim foi isso que chamou a atenção. Então, eu achei muito interessante sobre a escola novista, escolonovismo, porque retrata isso, o desenvolvimento, né, da pedagogia dos professores, porque assim foi um avanço muito grande, foi muita luta, mas conseguiu. Então, o meu trabalho, eu entendi isso, então foi muito bom. Gostei muito do trabalho que eu fiz.